Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Então, ocupem os seus lugares para que possamos dar início à sessão ordinária de 22 de maio de 2022. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores. Com a presença de todos os vereadores, exceto o vereador Tiago Brunet, que nos informou que está num procedimento cirúrgico. Informamos aos nobres pares que, em virtude do pedido de renúncia do cargo de primeira secretária da mesa diretora desta casa, vereadora Clarice Baú, assume a partir de agora o cargo de primeiro secretário o vereador Tadeu Salib dos Santos. Diante disto, na sessão de amanhã, realizaremos a eleição para o cargo vago de segundo secretário desta mesa, o qual deverá ter inscrição de chapa, em concordância com a Resolução 10, que dispõe sobre o regimento interno. A inscrição de chapa deverá ser feita até às 17h30 de amanhã, dia 23. Não é 24. Para fins de votação na sessão plenária. Em aprovação, as atas números 4.189, de 25 de abril de 2022, e 4.190, de 26 de abril de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Nesta noite teremos a tribuna popular. Convido para que use a tribuna a senhora Daniele Lima Gardini, coordenadora do Movimento Autista Brasil, MOAB RS, tendo em pauta a lei número 12.764, por um tempo de até 10 minutos. A tribuna é sua. Olá, boa noite a todos. Sou a Daniele Lima, coordenadora do Movimento Orgulho Autista Brasil em Farroupilha. E gostaria de conversar com vocês hoje sobre um tema extremamente importante, o autismo. Precisamos mostrar para as pessoas que o autismo existe durante 365 dias do ano, e não apenas em abril. A minha missão na causa autista surgiu na minha família. Sou tia de um menino autista de 4 anos que começou a frequentar a escola regular este ano. Quero, então, falar sobre inclusão escolar. Gostaria de citar que o meu sobrinho está aqui na plateia, né? Então, ele está ali. Vou citar 2 leis que abordam essa questão. A primeira delas é a Lei Federal Berenice Piana, Lei 12.764 de 2012, que diz: em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4 do artigo 2, terá direito a acompanhante especializado. A outra lei é a Lei Estadual 15.322 de 2019, que institui a política do atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista no estado do Rio Grande do Sul. No artigo 2 dessa lei está escrito: para fins desta lei, considera-se o inciso 3. Profissional de apoio escolar. Pessoa devidamente capacitada na interação e no manejo comportamental de alunos com TEA,
que atue de forma articulada com professores da sala de aula comum e da sala de recursos multifuncionais, em todo o contexto escolar, inclusive estimulando, facilitando sua socialização, com os demais colegas, bem como nos cuidados básicos em relação à alimentação, higiene e locomoção dos estudantes com TEA. E em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis de modalidade de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, senhores, desde o início do ano letivo, estamos enfrentando diversas dificuldades para garantir o direito das crianças autistas à educação em escola regular. A primeira dificuldade veio já no primeiro dia de aula, por falta de monitores. Não foram contratados a tempo e muitas crianças não puderam participar das aulas. Depois de solucionada a questão da contratação de monitores, fomos surpreendidos com a idade e formação deles. Foram contratados monitores menores de idade, sem qualquer preparação, sem formação para lidar com crianças autistas. São alunos de ensino médio, sem capacitação para fazer manejo adequado e inclusivo com nossas crianças. Além disso, não há nas escolas do município um local adequado para a higiene daqueles que ainda usam fraldas. Ao invés de estar em sala de aula, as crianças autistas ficam na maior parte do turno no pátio, sem qualquer estimulação e foco no aprendizado. Depois de 2 meses de aula, meu sobrinho voltou para casa com os materiais escolares intactos. Ele não realizou nenhuma atividade em sala de aula, não fez nenhum desenho, nenhum rabisco. Nós, familiares de autistas, fizemos reuniões com a direção escolar, com a Secretaria de Educação, mas nada foi feito. Até que um dia paramos todos na delegacia de polícia aqui de Farroupilha. Sim, fomos encaminhados juntamente com a direção da escola para prestar depoimento na delegacia. Vejam a que ponto chegamos. E tudo isso por buscarmos nossos direitos. O caso do meu sobrinho teve uma solução temporária. Ele foi encaminhado para uma creche particular, paga pela prefeitura, e agora está recebendo um tratamento digno, porque está finalmente sendo assistido por profissionais capacitados. Mas eu os pergunto, e as outras crianças autistas? Meu sobrinho não é o único autista de Farroupilha, senhores. Fui procurada por diversas mães que sofreram e sofrem com a falta efetiva de inclusão escolar na cidade. Estou aqui hoje representando também essas mães que estão angustiadas, inseguras em relação ao presente e ao futuro dos seus filhos. Na última reunião que tivemos com a Secretaria de Educação, ficou decidido que seria aberto um processo administrativo para averiguar as condições dessa escola. Passados mais de 30 dias, nada foi feito. Nossa cidade tem a MAFA, Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, que faz um trabalho maravilhoso com nossos autistas. No entanto, a associação não consegue atender a grande demanda que surgiu ao longo dos anos. Além do foco da associação ser uma oferta de contraturno para alunos, principalmente alunos de nível severo, onde sabemos que a grande maioria dos autistas são alunos de nível 1, né, que é o leve. Tivemos um caso, inclusive essa semana, e eu vou ler aqui o relato da mãe. Ele está no 1º ano e estamos tendo bastante problema com o comportamento dele, onde ele é agressivo e opositivo. Com isso, tenho reclamações diárias na agenda e por WhatsApp. Enfim, a escola só reclama dele. Mesmo ele frequentando só 3 dias da semana, 2 ele vai para a MAFA.
Semana passada estive na escola com a representante da MAFA para tentar ajudar. A MAFA ofereceu todo o apoio para elas, propôs até um grupo no WhatsApp com a prof da MAFA para dar auxílio, mas desde terça-feira passada a escola não teve contato nenhum com a MAFA, não entrou em contato. No entanto, insistem que a carga horária deles seja reduzida na escola. Hoje, eu pedi à escola se meu filho estava tendo atendimento especializado, que ele tem direito, o AEE. O secretário me disse que sim, ele está matriculado no AEE e que frequentaria nas quintas-feiras. Solicitei quem era o profissional que acompanhava ele e foi-me dito o nome de uma professora. Ele disse que iria confirmar com ela os horários que ele estaria tendo esse atendimento e voltou com a seguinte resposta. Falei com a professora e ela explicou que, por enquanto, ele não tem uma rotina fixa na sala de AEE, porque a equipe da escola preferiu evitar tirar ele de sala de aula. Então, estão acompanhando ele na maior parte do tempo. Ela disse que vão entrar em contato com a família para ver sobre a possibilidade de vir num contraturno ou de tirar ele sempre da sala de aula. Ou seja, para termos legais, ele está frequentando, mas o que de fato não está. E a desculpa é que não querem tirar ele da sala de aula, quando, na verdade, ele sempre fica no pátio da escola. Por isso, reforço esse pedido, que é meu e de tantas mães e pais de autistas. Precisamos de profissionais especializados dentro das escolas públicas do município. Material escolar adaptado, monitores capacitados, palestra, curso, especialização para professores. Existem muitos materiais, precisam apenas chegar até as escolas. Precisamos educar a comunidade inteira, porque muito do preconceito se dá ainda por falta de informação e conhecimento. Não queremos nada demais, queremos que os direitos sejam cumpridos. Queremos que exista e seja respeitada uma vaga de estacionamento, por exemplo. A prioridade na fila do banco, no mercado, isso não é luxo, é o básico. A mãe não quer preferência simplesmente porque quer. Ela precisa da preferência porque seu filho não pode, não consegue esperar. Precisamos divulgar e auxiliar as famílias na confecção da CIP-TEA, Carteira de Identificação da Pessoa com TEA, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Por fim, peço gentilmente o apoio dos senhores vereadores para essa causa, que não é só minha, é de toda a nossa comunidade. Agradeço a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Daniele Lima Gardini. E agora os vereadores têm a palavra por até 3 minutos para discorrer sobre o assunto. Vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimento todo o público, imprensa, Daniele, todas as famílias presentes em prol da causa do autismo, né? É um assunto muito importante, é um assunto muito delicado, né? Toda vez que a gente fala de educação, é importante a gente reforçar algumas coisas. Na minha formação, lá na academia, nós discutíamos muito sobre a questão da escola, qual que era o papel dela, e alguns pontos, enquanto a escola incluía e muitas vezes quanto a escola excluía. Por quê? Porque a inclusão não é um processo tão simples. Haja visto o exemplo, alguns dos exemplos trazidos nessa noite pela Daniele, é importante que hajam pessoas capacitadas para trabalhar nesse recinto, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Por quê? Porque o espectro autista, ele é diferente. Ele é diferente. A criança, então, precisa um atendimento diferenciado. E muitas vezes falta conhecimento ou até mesmo capacitação dos profissionais que lá estão.
seja o corpo técnico lá, os professores, seja os funcionários da escola e propriamente dito os monitores. Infelizmente, um dos problemas que em casos onde que há crianças PCDs, bem como autistas, existe um monitor, mas geralmente ele é um adolescente que está no ensino médio, que ele está lá para aprender, mas tem que ter um pouquinho a mais. Então teria que ser um estudante de pedagogia, serviço social, ou um outro curso que fosse trabalhar com essa realidade. Por quê? Porque aí tu consegue dar o subsídio, tu consegue dar o suporte para a criança, fazer essa ligação e fazer essa inclusão. Nós temos uma instituição aqui na cidade que ela é digna de aplausos, que é a MAFA, que os profissionais são incansáveis lá, mas nós temos um déficit. E esse déficit é o quê? Existe uma vaga, uma fila de espera para essas crianças estarem em contato. Por quê? Qual que é o grande diferencial da MAFA? O conhecimento, a capacidade, o atendimento. Então, é importante o quê? Que agora se busque, se analise como um todo e se faça um processo de inclusão de pessoas capacitadas para trabalhar, para atender da melhor forma, para que essas crianças, de fato, elas estejam vivenciando o cotidiano escolar, aprendendo e, acima de tudo, sendo inseridas com dignidade. Era essa a minha manifestação, senhora presidente. Passo de imediato a palavra ao pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu quero agradecer aqui... esqueço o nome agora da Daniele, que nos traz esse assunto de extrema importância, que trouxe aqui o sobrinho, né, que está aqui na casa. Esse assunto ele é muito importante para nós. No ano de 2021, eu apresentei aqui nessa casa, em 29/3/2021, um projeto que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista e traz benefícios, né, e cuidado. Nosso objetivo é cuidar dessas crianças. Mas não voltou até agora. Eu faço aqui uma indicação ao líder de governo para que esse projeto possa voltar para casa. Porque, como disse a Daniele, nós precisamos não só lembrar no mês ou na data, precisamos cuidar os 365 dias do ano. E como é que a gente pode cuidar? Com um trabalho de políticas públicas, de treinamento dos professores, qualificação dos nossos atendentes. E assim a gente vai conseguir cuidar destas crianças ou dos adolescentes, porque o autismo, ele é para sempre. E a gente precisa pensar nas crianças, precisamos pensar nessas pessoas que sofrem, mas também nas famílias. O cuidado às mães, cuidado aos pais, porque exige um cuidado em um tempo integral, uma doação, uma renúncia de tantas outras coisas para cuidar de todos esses que têm o transtorno de espectro autista. Então, deixo aqui, Daniele, meus parabéns pelo teu trabalho, né, a todos que estão aqui. Também está aqui a Josi, né, que também faz um trabalho extraordinário, tem acompanhado muito de perto, Josi, e aqui faço referência a todas as famílias que têm um caso assim na sua casa. Então, deixo aqui esse pedido ao nosso líder de governo, que a gente possa trazer para o município, já que também foi aprovado no Estado, né, e a gente precisa trazer com urgência esses resultados para a nossa população. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadora Clarice e demais vereadores. Daniele, você trouxe aqui hoje um assunto, Daniela, um assunto que, na verdade, é visto por nossa comunidade, mas muitas vezes nós fechamos os olhos, né? Se fosse um aluno, muitas vezes tem alunos inteligentíssimos, aí todo mundo olha para aquela criança. Mas, na verdade, o autismo também, ele é uma criança inteligentíssima.
pelo que eu tenho falado até com a minha esposa, que também é professora, só que às vezes ele não se domina, ele não consegue se controlar. Então, agora cabe sim aos poderes públicos a trazer essa ajuda, essa contribuição, e é o dever do poder público. E nós, vereador Juliano, conforme tivemos em algumas escolas, ouvimos relatos sim, exatamente como tu trouxe aqui, de crianças menores cuidando de autismo, de autista, ou de outras, às vezes, dificuldades, né? Precisamos sim agir com urgência e com este olhar para essas crianças. Porque o olhar para aquela criança que ela é inteligentíssima e que muitas vezes a sociedade toda olha, os pais estão olhando e ela anda quase sozinho. Agora, às vezes o autista não consegue andar sozinho. E tem uma coisa que é importante, nós falamos aqui da AMAFA. A AMAFA ela é uma entidade que não está ligada ao município, ela é uma entidade que anda solo pela sociedade e por alguém que cuida muito bem, zela muito bem dessa entidade, que é o Pascoal, até estendo esse Pascoal e outras pessoas, mas é uma entidade fora do município. E o dever de cuidar é o município. A AMAFA faz um favor e cuida muito bem preparada, muito mais preparada que as pessoas que estão no poder, no dever de cuidar. Então, eu quero dizer assim, ouvindo as tuas palavras, e hoje também nós estávamos numa escola de crianças pequenas, onde, olhando para elas, como é bom ser criança, mas a criança tem que ser cuidada, e cada um com suas diferenças, né? Muito obrigado, senhora presidente. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, imprensa, pessoal que nos assistem presencialmente, pessoal de casa. Daniela, então, parabéns pela explanação. São anseios, demandas, e tenho a certeza que estamos solidários a isto, com certeza absoluta. Eu quero, então, em nome da Secretaria de Educação e do Poder Executivo, dar uma boa notícia. Estão chegando aí 7 profissionais auxiliares de educação especial. Certo? Isso em breve, muito em breve, eu cito, vamos colocar 30 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, questão mais de trâmites burocráticos, e com qualificação e curso preparatório para isso antes, né, de adentrar nas escolas municipais, com todos os cuidados necessários, dignos, como tem que ser. Então, eu referencio também a todos os colegas, e em nome, então, da secretária de Educação, Luciana, inclusive atendendo demandas, né, de próprios pais que lá estiveram em março, você lembrou bem. Então, realmente sabendo tudo isso aí, toda a questão que envolve, né, essa parte que é tão importante para as vidas, né, e da família, então, que envolve, e os cuidados que as crianças necessitam. Então, essa é a boa notícia, em primeira mão, a todos que estão nos assistindo e a comunidade em geral. Muito obrigado. Vereador Caleb. Boa noite a todos. Eu quero lembrar que acho que foi em janeiro que eu conversei com a senhora, né, do ano passado, né? Uma das primeiras demandas que foram levantadas foram isso, né? Já desde aquela época já havia essa solicitação com relação ao transporte também, né? Que foi o que a senhora me passou. E quero dizer que nesses mais ou menos 5 anos de trabalho na MAFA, aprendi muito com essas crianças, inclusive de entender o tempo delas, né? Porque isso é uma coisa que eu uso, inclusive, quando eu dou aula de violão. Não importa como eu ensino, o que importa é como o aluno aprende. E tem o aluno que é sinestésico, tem o aluno que é visual, tem o aluno que é auditivo, se tratando de aprender um instrumento, né? E eu quero dizer para vocês que é muito frustrante estar nesse local, ir para Brasília, correr atrás de verba, que nem eu conversei com a Aline e o pessoal da MAFA, que foi para lá para isso, né? E a gente encontrar deputados que dizem assim, beleza, 700 mil para a MAFA abrir de manhã, quantos votos tu vai me conseguir? Aí a situação fica muito complicada porque a gente está lidando com vidas, né?
E quando a gente conhece o dia a dia das crianças, a gente sabe que as coisas deveriam e têm que ser diferentes. Então, quero parabenizar vocês e dizer que assim, ó, esse é o caminho. É pressão. É vocês aqui, sabe? Botando a cara a tapa, como se diz, né? Para as pessoas perceberem que não estamos lidando com números, né? Com cartinhas. Não são apenas crianças. São filhos de vocês, mas podia ser o meu, podia ser o filho dos colegas aqui, né? Então, só assim é que a gente vai conseguir resultado. E desde o início, algumas pessoas poderiam questionar, mas por que tu posta que tu está tocando lá? Não é pelo fato de eu estar tocando lá, é que as pessoas não conhecem a realidade. O autismo tem uma realidade, o Down tem outra realidade, né? Me lembro do caso do Daniel, que está lá na Mafa, que era um rapaz que era amarrado numa árvore, e todo mundo achando que isso era um ato terrível. Só que, na verdade, se a família não amarrasse ele na árvore, ele ao redor da árvore ele ficava se movimentando, caminhando, tal, preso num quarto, era muito pior. Se deixasse ele solto, o que ia acontecer? Ele ia para o asfalto, né? E aí poderia morrer atropelado, ou, né? Lembrando também o profissionalismo do pessoal da Mafa, o Paulão, por exemplo, que é aquele rapaz fortão lá, que é o único que domina o Daniel. Quantas vezes eu vi o Dani, às vezes, sendo até meio duro com ele, e ele nunca revidou, né? Porque não é uma questão de agressão pura aí, né? Então, é muito importante que vocês estejam aqui, porque às vezes a gente pede e acaba tendo essas respostas, como nós tivemos em Brasília, né? E com o tempo isso virá à tona, viu, senhora? Com o tempo isso vai vir à tona no momento certo. Então nós vamos continuar lutando muito por isso. E não deixem de vir aqui, não deixem de botar a boca no trombone, porque eu acho que é esse o caminho que nós vamos conseguir para resolver ou melhorar um pouquinho a situação. Muito obrigado. Vereador Felipe. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Daniele Gardini, primeiramente parabéns pela tua explanação. Você é bem objetivo. Teu discurso foi perfeito. Sou professor também da rede pública municipal e o que tu falou, tudo é verdade, 100%. Então, não estamos aqui para questionar nada, e sim te parabenizar e mostrar que o que tu falou é uma realidade. Também não ia falar, mas como o senhor solicitou para que estássemos nomes, né? Na última sexta-feira, foi entregue uma emenda parlamentar do deputado Alceu Moreira, que os 4 vereadores que foram a Brasília conversaram com o deputado sobre isso e se concretizou R$190 mil para a Mafa, tá? Então, eu acho que eu, como vereador, eu acho que todo mundo aqui vai defender essa causa, e o Marcelo já nos trouxe uma informação bastante preciosa, porque tudo que tu falou é verdade. Então, nós temos que trabalhar relacionados à educação com uma outra visão, para que as coisas aconteçam e que só não seja falado tanto e que as coisas se concretizem o mais rápido possível. Parabéns. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Tiago. Senhora Presidente, colegas vereadores, eu quero aqui também me manifestar sobre a fala de hoje. A nossa cidade, infelizmente, ao longo dos anos, ela não tem olhado como uma política de governo municipal séria para esse assunto, né? Eu acompanho esse debate, inclusive na outra legislatura nós falamos, no governo anterior também foi colocado muito essa situação, e hoje a gente resume o nosso atendimento, e muito bem feito pela Mafa, né? Mas a gente precisa que essa lei seja garantida e que seja um projeto de governo municipal. Não estamos falando nada de absurdo, estamos falando que é o direito. E o que é frustrante para que a gente, quando vereador, a gente observa, é que a gente não consegue nem fazer cumprir o que é um direito. Olha que impotência nós, dos vereadores, temos. Nós estamos aqui, 15 vereadores, não conseguimos nem fazer o executivo, essa é a nossa prerrogativa, de fazer o executivo cumprir o que é o direito das pessoas, né, de garantir. É difícil, é complicado e é triste. Eu tenho na minha família 2 pessoas que convivem, meus 2 irmãos, e que eu sempre digo que na nossa família eles sempre nos ensinaram, né, a saber como lidar com eles, porque a sociedade não nos ensinou, né? Não nos ensinou. A sociedade que é porque como população, o que a gente espera dos governos? Que nos auxiliem, que façam políticas públicas para auxiliar a todos.
E aqui nós estamos falando numa situação, e poderia estar aqui discutindo outra, com a maior tranquilidade do mundo. E isso é frustrante o que tem acontecido na nossa cidade. Eu acho que esse assunto ele vem em bom momento aqui para essa casa, senhores vereadores, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto nas comissões que o assunto tem intervenção. E aqui o presidente Amarante, que é da comissão a qual eu participo, que acredito ser a mais adequada, porque tem interface com a questão da educação, que a gente possa chamar o Executivo Municipal, no mínimo, e trazer vocês para conversar. Acho que é o mínimo que a gente precisa, fazer um documento pela comissão. Eu desafio aqui essa pauta lá na comissão, pedindo que a Secretaria de Educação, de forma oficial, passe uma explicação para essa casa. Porque senão vocês vêm aqui, trazem toda essa pauta, a gente elogia que vocês vieram aqui, nada acontece. Adiantou de quê? Não adiantou de nada. Então, nós precisamos dar retorno para vocês. Então, a minha postura aqui, a minha posição, contribuição, presidente Amarante, que a gente possa fazer esse encaminhamento, no mínimo, pela comissão, e se a presidente da casa entender, pela Câmara Municipal também. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Roque. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentar o pessoal da MAFA, que veio aqui a esta casa, a Daniele, né, que representa que representa toda a equipe, e o grupo de pais, enfim, né, demonstrando aqui a preocupação quanto a essa temática. É muito importante a Câmara de Vereadores tomar ciência disso. O espaço aqui é um espaço democrático, aberto, para a gente bater esse papo, né? Estar ciente dessas dificuldades que, às vezes, o governo municipal passa como que está tudo certinho. Para qualquer problema que é levantado aqui, tem imediatamente uma resposta que tem uma solução encaminhada. Nós temos aqui pauta do Instituto Federal, que é a falta de transporte para os alunos. Há um ano, debatendo aqui, me disseram que eram 3 apenas, e até agora não conseguiram resolver o problema de 3 alunos, então. Quiçá se fosse 50. Então, a gente entende muito propício e esse assunto que venha para casa. Concordo com a ideia do vereador Tiago William de levar para a comissão, que se estabeleça um diálogo, mas um diálogo com o prefeito, que o prefeito tem se eximido de discutir os problemas da nossa cidade, tem se especializado em shows, mas em resolução de problemas locais parece que tem se ocultado. Então nós precisamos que ele assuma o papel de prefeito, tenha a completa liturgia do cargo que exerce, para o qual foi eleito, e não delegue a responsabilidade aos outros que não foram eleitos para isso. A gente elege o vereador, elege o prefeito, elege os nossos representantes para ouvir deles as decisões que é preciso ser ditas e precisam ser tomadas. E não dá para botar a gurizadinha lá, ainda com uma formação incompleta, para tratar de um assunto tão sério quanto é a questão do autismo. Precisam pessoas especializadas, formadas no mínimo, para debater esse assunto à altura e levar o conhecimento necessário que precisamos. Ou a gente fica lendo a cartilha do ex-ministro da Educação, que dizia que as pessoas atrapalhavam, né? As pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência. Não é o nosso entendimento. As pessoas precisam ser incluídas cada vez mais nesse mundo que está tão egoísta e tão individual cada vez mais. Muito obrigado. Vereadora Clarice. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, nossos convidados, a Daniele, que esteve aqui na tribuna, os que estão aqui nos prestigiando presencialmente e aqueles que estão nos seus lares, a nossa imprensa e também os nossos profissionais que trabalham conosco aqui nas assessorias. Nessa questão de inclusão nas escolas regulares, esse é um tema que vem há muito tempo já. Eu sou professora aposentada, fui diretora de escola e sempre tivemos essa preocupação, sempre tivemos políticas públicas, mas sempre tivemos dificuldades porque o número vem aumentando muito. Nós tínhamos em 2020 2 alunos que estavam com essa necessidade de inclusão nas escolas regulares municipais. E agora nós temos mais de 20. Então, é um alerta que temos, sim, que termos mais políticas públicas, temos que ter um olhar diferenciado, principalmente do poder público, que é obrigação também.
Por isso que aqui já o nosso líder de governo passou que já existe um encaminhamento muito bom. Temos 7 profissionais qualificados que vão ser inseridos nessas escolas regulares diante da demanda aumentada. E, além disso, vão prestar cursos de qualificação para trabalhar nesta área. Muito bom a Daniele ter vindo aqui, nos passado essa questão, e que nós, como vereadores, somos os fiscalizadores disso. Estaremos com vocês, né, buscando melhorias sempre. Mas encaminhamentos já foram iniciados, que bom que se abre um novo diálogo através da comissão, importante sempre, porque com certeza teremos mais detalhes, né, e mais situações que devemos melhorar. Então, obrigado pela vinda aqui, contem conosco e com certeza passaremos para o Poder Executivo também ter esse olhar dentro da necessidade. Já fizeram os primeiros passos, né, que não tínhamos profissionais e nessa gestão, então, está vindo 7 profissionais. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, eu vou usar os meus 3 minutos e vou convidar o vereador Sutili a assumir a presidência para que eu possa usar o meu espaço. A palavra está com a nossa presidente, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar, então, meus colegas vereadores, o presidente que está no meu lugar, a vereadora Clarice, todas as pessoas que se encontram aqui, a senhora Daniele Lima Gardini, que fez uma bela explanação sobre essa situação delicada, né? A imprensa, todos os representantes da imprensa. E eu gostaria de dizer o seguinte. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós temos... Eu sou pediatra, para quem não me conhece. No meu consultório, eu procuro sinais sempre de autismo a partir do 2º mês de vida. Tá? Quanto mais precoce for feito esse diagnóstico, e mais precocemente a criança for encaminhado para o psicopedagogo, né? Mais fácil será o acompanhamento dele. Porque, na realidade, eu não acho que a criança que faz parte do espectro autista, ela é uma criança especial. Ela não é. Ela não é uma criança especial. Ela precisa de uma atenção especial, o que é muito diferente de ser uma criança especial. Se ela for tratada, se ela receber a atenção especial que ela precisa, ela vai ficar no lugar, ela vai ter todo o aparato de que ela precisa para poder ter a inclusão que todo mundo fala. Todo mundo fala em inclusão, mas ninguém se lembra que, para que a inclusão tenha sucesso, para que essa criança seja um adolescente, um adulto, que tenha uma vida que possa ser não acompanhada por ninguém, que ela seja autossuficiente na vida dela, ela precisa começar lá no 1º ano de vida com um psicopedagogo. Eu só queria completar dizendo que a notícia que o líder de governo, o vereador Marcelo, trouxe, de que em breve teremos 7 auxiliares de educação especial nas escolas, eu acho de suma importância. É de suma importância. E isso me traz uma certa tranquilidade. Eu fico muito feliz com essa notícia, mas não é por isso que nós não vamos atrás de outras conquistas. Muito obrigada. Convido a vereadora Eleonora Broilo para assumir o seu posto de presidente dessa casa.
Encerramos, então, o espaço da Tribuna Popular e agradecemos mais uma vez a senhora Daniele Lima Gardini e todos os pais e familiares de crianças que têm o espectro autista. Muito obrigado a todos. Contem sempre conosco. Antes de passar ao vereador Tadeu Salib dos Santos, no momento primeiro secretário desta casa, para que proceda a leitura do expediente da secretaria, eu gostaria que todos os vereadores procurassem na sua mesa a cartilha, que foi prometida, né, numa reunião que nós tivemos, a cartilha de comunicação. Tá? A cartilha está aqui, entregue a todos os vereadores, a cartilha de comunicação, assim como nós combinamos, né? Aqui está entregue a todos. Muito obrigado. Agora sim, o vereador Tadeu Salib dos Santos, primeiro secretário desta casa no momento, procede à leitura do expediente. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Clarice, e também a imprensa que está aqui levando através dos canais da TV Cidade, da Rádio Miriam e as notícias relativas a este 23 de maio de 2022. Ofício número 90 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo solicita a apreciação dos projetos de lei número 23 de 19 de maio de 2022, que altera a Lei Municipal 4.191, de 9 de dezembro de 2015, e projeto de lei número 24, de 19 de maio de 2022, que autoriza a concessão de auxílio financeiro emergencial e temporário ao Hospital Beneficente São Carlos. Recebemos o convite para participar da Caminhada Iluminada, atividade que dará início ao Dia do Desafio promovido pelo SESC Farroupilha no dia 25 de maio. Convite à Câmara de Vereadores de Farroupilha, juntamente com o Parlamento Regional da Serra Gaúcha, convida para reunião pública no dia 2 de junho, às 13 horas, tendo em pauta a carga tributária dos produtos vitivinicultura. Resposta ao pedido de informação número 36, seguem respostas aos questionamentos enviados à Secretaria de Obras e Trânsito. Número 37, retorno dos questionamentos relacionados à ouvidoria municipal. Número 38, referente à licença do prefeito Fabiano Feltrin, segue em anexo a ata de transmissão do cargo, e referente à licença da secretária Luciana Zanfeliz, à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude informa que, no dia 30 de março até 7 de abril, a Secretaria, conforme ofício, esteve sob a orientação da secretária
Luciana Zanfeliz, conforme ofício. Documentos na Secretaria desta Casa Legislativa. Pedido de informação número 49/2022, da autoria do vereador Gilberto do Amarante, solicita informações referentes à instalação de iluminação pública, número 50/2022, solicita informação referente à obra de lombo-faixa no município. Pedido de providência número 93/2022, de autoria do vereador David Almeida. Assunto: colocação de containers no bairro América e bairro Industrial. Indicação número 26/2022, autor Juliano Baumgarten, bancada PSB. Assunto: sugestão de projeto de lei que cria a política municipal de fomento à economia popular solidária. Estas as informações, senhora presidente, relativas a este dia 23 de maio de 2022. Muito obrigado, primeiro secretário, vereador Tadeu Salib dos Santos. E passamos agora ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Felipe. Bom, como eu já dei boa noite a todos antes, então não precisa passar por esse momento novamente, né? Eu só estou usando o grande expediente aqui, no que é de nosso direito aí, para falar sobre uma ação voluntária que eu estou fazendo parte. É um grupo de amigos de 10 pessoas que estamos trabalhando com relação à reciclagem de lixo. Estamos gerenciando, então, os resíduos recicláveis do condomínio Vila Romana, com prazo de validade, tá? Início e fim. O que nós estamos fazendo? Nós conseguimos um envolvimento da comunidade, técnicos da área, empresários, e com grande satisfação a gente conseguiu juntar. Quero agradecer ao Leandro, diretor do IFE, porque uma disciplina do curso de processos gerenciais dará suporte para isso. Então, lá no condomínio fará toda a divulgação, fará todo o trabalho de conscientização aos moradores. Nós conseguimos os bags para colocar dentro, todo o lixo, tratamos diretamente com as empresas, as que fizeram o melhor valor, esse lixo vai ser vendido. E todo o dinheiro arrecadado, então, voltará para as próprias pessoas do condomínio Vila Romana, com o aval do síndico, é claro, e de outras pessoas que moram lá também. Quando a gente fala em lixo, né, ele não tem valor, mas quando a gente fala em transformar resíduos, já muda a história. Então, é isso que nós estamos conseguindo, e num prazo de 15 dias, eu vou trazer maiores informações, porque é um projeto piloto, e eu acho que vai ajudar muito aos moradores do condomínio, e acredito que ajudará também até a própria Prefeitura Municipal, que vai evitar
o trabalho de ir até lá para fazer toda essa coleta. Então, é um trabalho voluntário, quero frisar, e um projeto piloto, e depois, com certeza, se mais pessoas se interessarem, e eu vou aqui trazer os dados, os números, porque a cadeira de processos gerenciais, que foi nos disponibilizada do Instituto Federal para fazer esse trabalho em conjunto, irá tabular todos os dados e nós poderemos passar com precisão tudo que foi conseguido com esse projeto piloto. Então, eu acho que é uma intenção bem, humildemente falando, é uma intenção louvável da nossa parte, mas esperamos que dê certo. Muito obrigado. Convido o PP Progressistas para que faça uso da tribuna e fará uso a vereadora doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Eu vou falar agora de 3 projetos e indicações que eu fiz, tá? E que acho que é importante aqui a gente colocar a importância realmente de se concretizar. Então, um deles é que dispõe sobre o programa de incentivo à qualificação e à inserção do mercado de trabalho aos jovens no município de Farroupilha. Então, é um programa de incentivo. A gente sabe que tem muitos, tem o jovem aprendiz, mas nós temos que incentivar. Isso é um dever do poder público. E esse projeto de indicação, então, vai com a justificativa de que é importante ressaltar a dificuldade dos nossos jovens serem inseridos no mercado de trabalho. Essa afirmação é motivada pela realidade que sempre se apresenta, onde muitas oportunidades são perdidas por falta de qualificação ou até por falta de experiência profissional. De qualquer forma, pensei nesse projeto de indicação porque é imprescindível o poder público oferecer oportunidades de mudanças deste quadro, com programas de incentivo para esses jovens adquirirem capacitação e o seu primeiro emprego. Tá? Então, estaremos, assim, proporcionando um início da vida profissional aos nossos jovens, oferecendo a dignidade e a possibilidade da realização dos seus sonhos. Um outro projeto é que dispõe sobre a divulgação de listagem dos medicamentos disponíveis e os indisponíveis na rede pública de saúde. Esse projeto é bem simples, é um projeto de indicação, onde tem por justificativa que nós sabemos a dificuldade das pessoas em ter informações sobre quais são os medicamentos que podem ser obtidos através da rede pública de saúde. Pelo fato de que isso não é divulgado em nenhum dos locais onde os serviços de saúde são prestados. Muitas vezes, os nossos usuários se deslocam de suas residências, pegam filas, ônibus, e, quando atendidos, são informados que aqueles medicamentos que eles necessitam não estão disponíveis. Então, portanto, sim, eu acho que há uma necessidade de que isso seja solucionado, mediante a divulgação de uma listagem dos medicamentos disponíveis e daqueles que estão em faltas na rede pública municipal de saúde. Providências motivadas para melhorar a prestação de serviço junto aos usuários. Com certeza será prontamente aprovado por nossa população, que espera de nós, parlamentares, nas medidas eficientes. Aqui também tenho que colocar que o colega Juliano, por coincidência e falta de diálogo, talvez, da nossa parte, também protocolou um projeto de lei com esse mesmo objeto, né? Então, nós estamos aqui vendo como vamos finalizar isso. Mas o importante é que o objeto é importante porque realmente vai auxiliar os nossos usuários da saúde a ter um pouco mais de segurança quando estão procurando os medicamentos. Eu acho que são iniciativas, sugestões, né, para que o Poder Executivo possa aqui avaliar. Nós temos também um outro projeto de indicação que institui o programa de capacitação e qualificação profissional às mulheres no município de Farroupilha.
Coloquei como justificativa desse projeto, sugestão, porque nós sabemos como tem aumentado o número de mulheres inseridas no mercado de trabalho. Isso é fato. Mas também é fato que o número de famílias onde as mulheres estão à frente também aumentaram consideravelmente. Fruto até de incentivos e muitos programas voltados às mulheres. Então, inclusive, de acordo com o IBGE, encontra-se empregadas as mulheres nos setores onde não se exige qualificação de mão de obra. E ainda, em acordo com dados estatísticos, as taxas de desemprego e subemprego e de menores salários entre as mulheres são superiores ao dos homens. Então, o Programa de Qualificação Profissional de Mulheres no município de Farroupilha tem como foco aquelas mulheres que são responsáveis pela subsistência da família e que estejam desempregadas ou em situação precária de trabalho, e a serem, então, cadastrados à medida que demonstrem interesse em participar do programa. Acho importante também propiciar programas de incentivo de qualificação, porque mesmo como os jovens, as mulheres também devem ser qualificadas e capacitadas para ser inseridas no mercado de trabalho. Então, esses 3 projetos de indicação, tá, já foram aqui passados pela casa, só quis aqui colocar a justificativa, o porquê desses projetos de indicação. E, finalizando, presidente, quero aqui, eu sempre digo que é sempre tempo de agradecer, né? Então, quero agradecer a todos os meus colegas vereadores, pela oportunidade de ter estado no cargo de primeira secretária, uma experiência ímpar, né? E também, em nome da presidente, doutora Eleonora, quero agradecer toda a mesa diretora por ter me acolhido e ter me aceito aí neste trabalho. Quero dizer que foi um trabalho muito bom, porque estive do lado da nossa presidente, a conheci melhor, consegui identificar realmente a competência que aqui é visível por todos da condução dos trabalhos, mas pude, de qualquer forma, contribuir com esse trabalho. Então, quero agradecer, em nome da presidente, todos que aqui me aceitaram estar nesse cargo. Mas, como tudo na vida, às vezes a gente tem que tomar outros rumos. E precisei, então, renunciar em função da minha outra atividade, né, profissional, como advogada, que a OAB não permite que se exerça a profissão como advogada se estiver ocupando um cargo na mesa diretora. E no meu escritório a demanda aumentou e então sentimos a necessidade e escolhi então voltar a exercer minha profissão. Mas estarei sempre à disposição, mesa diretora, assim que precisarem, estarei a postos. Obrigada. Eu que agradeço sempre a sua ajuda. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna, abre mão. Convido o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Roque. Senhora presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem aqui da casa, as pessoas que assistem de suas casas, a imprensa aqui, o Leandro Adamati, não sei se tem mais alguém da imprensa, o Zé Teodoro. E eu queria, primeiramente, falar aqui de um assunto do bairro Medianeira, mais especificamente do loteamento Larissa. E queria pedir uma atenção aqui do líder do governo, porque esse assunto já chegou na Prefeitura Municipal há uns 6, 7 meses ou mais, talvez um ano, mas que tem o protocolo, foi de dezembro. Ocorre que foi feito um loteamento ali, esse loteamento Larissa, e na hora da execução do loteamento se fez a execução de uma rede de esgoto no velho jeito antigo, passando por dentro dos terrenos. E um morador identificou, o que é ilegal, né, fazer rede por dentro dos terrenos. Já foi o tempo que se fazia. Um morador identificou e acabou identificando, abrindo ali a vala, e chamou a Prefeitura Municipal lá, e a Prefeitura disse que o que foi repassado, que o problema seria do loteador e não da Prefeitura.
Ocorre que esse loteamento já foi recebido pela Prefeitura. De alguma forma, alguém recebeu, não sei quando foi recebido. Então, seria importante que a Prefeitura Municipal fosse até o local, ou cobre do loteador para terminar o que iniciou e executou de forma equivocada, ou então que a Prefeitura resolva o problema, né? Esse assunto foi tratado com o secretário de Obras, não foi resolvido. Foi tratado também com a ouvidoria, abriu-se protocolo, também não foi resolvido, e recentemente também eu tratei do caso junto ao gabinete do prefeito e ficou-se de dar retorno e até o presente momento não retornou. Então, por favor, eu não vou fazer requerimento, mas tenho depois os dados, posso encaminhar. É no bairro Medianeira, loteamento Larissa, divisa entre o Centenário e o bairro Medianeira, nas imediações do posto de saúde. Tá? Quero falar aqui do projeto de lei que entrou nesta casa, projeto de lei número 23, que trata de uma alteração de uma lei, que é a lei que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e da outras providências. Ela altera o artigo 42 da lei, que trata das obrigações do empreendedor na implantação de parcelamento de solo. O 42 dessa lei fala aqui das obrigações do empreendedor, que diz respeito quanto à demarcação, à implantação, e depois tem outras subitens dentro desses que eu falei, e fala, tem mais três parágrafos, 5 parágrafos, e está incluindo um 6º parágrafo, que eu fiquei um pouco preocupado e confesso que eu não entendi qual é a intenção desse parágrafo, embora tenha aqui uma explicação na justificativa, mas a redação deixa margem à dupla interpretação, que eu quero crer que não seja que eu estou interpretando e que outros vereadores também, que eu conversei antes, também interpretaram dessa forma, que fala em a Prefeitura Municipal poder pavimentar ruas dentro da área que está sendo loteada, de forma diversa da que seria obrigação do loteador, e em contrapartida o loteador pavimentaria ruas em outras áreas. Não entendi por que deveria ser feito isso. Causa perplexidade, talvez, ou interpretações equivocadas aqui, porque essa lei foi uma lei conquistada, que agora todos os loteadores são obrigados a pavimentar os loteamentos feitos, né? Isso vai diminuindo ou terminando as ruas que não têm pavimentos. Me preocupa se nós vamos aqui estar abrindo uma brecha para voltar a ter a possibilidade do empreendedor fazer loteamentos sem pavimentações, ou então a Prefeitura fazer algum acordo para o loteador fazer em outra área a pavimentação, e depois a Prefeitura executar. E aí vai ficando e não executa. Já tivemos aqui exemplo das áreas de terras, que foi votada a semana passada, ao meu ver, equivocado, tirando áreas verdes dos bairros, áreas institucionais, áreas de lazer, áreas que são dos moradores daquele bairro, para transformar em área de moradia. Agora a gente vê mais um projeto aí que precisamos olhar com carinho. Então, conversei com o vereador Amarante, com o vereador Juliano, e me parece que a comissão está fazendo um pedido para que algum secretário, eu sugiro que seja a Secretaria de Planejamento, né, que venha até essa casa explicar sobre esse projeto. Também quero comentar aqui nessa casa, vereador Marcelo, está ficando vergonhoso, pois o Executivo não resolveu o problema dos alunos do Instituto Federal. A Prefeitura tem dito para os alunos do Instituto Federal do IFE que não é responsabilidade dela, que isso aí é uma escola federal, que a responsabilidade é da União, mas isso não é o suficiente. Nós fizemos aqui no município de Farroupilha, né, uma lei, quando assumimos o governo em 2013, dando transporte gratuito para alunos que estudam fora do município de Farroupilha em curso superior.
Depois foi feito um adendo dizendo que as passagens só servem para faculdades cujos cursos não existem em Farroupilha. Mas a passagem é totalmente gratuita para os estudantes que vão em universidades fora de Farroupilha. Agora a Prefeitura de Farroupilha, com todo o discurso, né, que tem dinheiro em caixa, não consegue mandar um projeto de lei aqui para que nós aprovamos nesta casa a ajuda a esses alunos do Instituto Federal que precisam estudar e precisam muito disso. Tem um pai aqui no Burati que me procurou essa semana, que ele vem todo dia trazer e buscar o filho aqui no município. Enquanto isso, eu vi aqui uma resposta de um pedido de informação que a secretária de Educação estava em home office, administrando a secretaria de Miami, é isso? Viajou para Miami e ficou em home office, administrando a Secretaria de Educação. É estranho, né? A secretária viajou para Miami, ninguém ficou sabendo, né? Ficamos sabendo por acaso, não se licenciou da Secretaria de Educação e ficou administrando a secretaria de forma online, presidente Diego do Sismuf. Desculpa? Pois é, né? Home office, secretária municipal de Educação de Miami, controlando as atividades da Secretaria de Educação. Está no pedido de informação, na resposta do pedido de informação. Ou ela não viajou para Miami, viajou e não se licenciou, foi para lá e continuou recebendo o salário de secretária, ficou no cargo de secretária. Como é que funcionou o negócio? Se a Câmara de Vereadores não falasse, nós iríamos ter essa informação? Foi de férias, foi passear? Ou foi cumprir uma atividade da Secretaria de Educação em Miami? Administrar a cidade exige mais seriedade. Não é ir para o Rio de Janeiro receber prêmio, para Santa Catarina, Florianópolis receber prêmio, ir aos finais de semana para Brasília, ou ir para Miami e achar que todo mundo está numa boa? Que é isso, gente? Secretária de Educação vai para Miami e tem a audácia de responder um pedido de informação para a Câmara de Vereadores que administrou, fez a gestão da Secretaria de Educação tão complexa como é. Então, aqui os professores, que com certeza têm esse conhecimento, fez a gestão da secretaria de forma online, de Miami para Farroupilha. Eu só tinha tido essas noções quando eu via os programas da Globo do Faustão, que era gravado de Miami, e apresentava aqui agora a gestão da Secretaria Municipal de Farroupilha sendo feito de Miami. Veja a importância de nós termos uma gestão como essa que está administrando Farroupilha. Administra-se a Secretaria de Educação de Miami. Isso é uma inovação. Cá entre nós. Vimos agora, recentemente, a MAFA aqui necessitando de professores com qualificação para atender. Vimos aqui as passagens dos alunos do Instituto Federal, que há tempo temos a retórica que eram 3 ou 4 alunos, é bem mais do que isso, com certeza, ainda não resolvido. Vimos a creche lá do bairro Monte Pascoal, que até hoje não iniciou as aulas. Temos tantos outros problemas, a escola lá, por exemplo, lá de São José da Linha República, a escola Eugênio Ziero, que tiraram o 4º ano e mandaram para a Jance. Temos tantos outros problemas e a gente vê a secretária em Miami. Mas vamos lá, Net, aonde é que nós fomos parar? É preciso também falar da obra de São José da Linha República, Amarante. Desculpa, São José da Linha Palmeira, Amarante. A obra que estava tudo mal feito, o projeto estava mal feito, foi feito fora dos padrões, o Tribunal de Contas apontou, a Prefeitura de Farroupilha, o novo governo, fez um projeto que reduziu 600 mil a obra, né? Foi isso que foi discursado aqui dessa tribuna. Agora, essa semana, a Rádio Gaúcha, semana passada, passando vergonha em nível estadual, falando que 1 ano e meio de governo não conseguiu executar 1 quilômetro de asfalto, e ainda o pedaço que executaram fizeram mais estreito do que estava no projeto. Era de 7 metros, era de 6,5 metros. Mas aonde que está a gestão? Aonde que está todo aquele conhecimento voraz de campanha?
que estava acima de todos, não havia gestão mais eficiente do que a que ia assumir. Estamos envergonhados desse tipo de projeto. Para não falar do quebra-molas, né? Conseguiram arrancar 70 metros quadrados de asfalto, asfalto de primeiro mundo, dos melhores asfaltos já feitos na rua Júlio de Castilho. Conseguiram arrancar 70 metros quadrados de asfalto, arrancaram o asfalto, destruíram o asfalto, botaram no descarte e deixaram a terra, a antiga terra da Júlio de Castilhos. Os moradores, os usuários, os motoristas, os comerciantes experimentaram a velha terra batida da Júlio de Castilhos. E aí puseram um pó de brita, fizeram um PVS ali, que é o bloquinho intertravado. Não deu outra, né? Arrebentou tudo. Disseram que foi uma demanda daqueles moradores. Até hoje eu não encontrei essa demanda. Gostaria que trouxesse aqui para essa casa. Claro, não vão querer inventar agora uma demanda, né? Mas trouxesse para casa o pedido. Quem foi que pediu o quebra-mola lá? E pasme, parece que agora vão recolocar o asfalto e vão fazer, então, um quebra-mola de asfalto, igual aqueles que o Amarante executou quando era secretário de Obras, na frente da Biamar. E o dinheiro que foi gasto com isso aí? O prejuízo que deu aos cofres públicos? E o prejuízo que causou aqueles comerciantes que moram ali ao redor e tiveram por 30 dias quase a via fechada. E certamente vão fechar novamente. Eu quero aqui crer que esses custos serão pagos por quem executou, eu imagino. Né? Não é possível a gente estar em 2022 vendo esse tipo de gestão. Ora, mas depois dessa da secretária de Educação administrar, fazer a gestão da Secretaria de Educação de Miami, nada mais me causa estranheza. Lhe cedo a parte, vereador Juliano. Uma parte é o vereador Juliano. É que daí vai gastando tempo, né? Não, o teu. Vereador Roque, a minha preocupação agora é que eu não sei o que vai se manchetear. Se eles vão fazer o ato de inauguração da recolocação da pavimentação asfáltica, se eles vão cortar a fita de inauguração do quebra-molas ou se vai ter show do Elvis. Obrigado pela parte. Olha, aí fica a critério do governo, mas é bem provável que venha aí um reinício de obra em função dos 500 dias de governo. Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna, abre mão. E os republicanos para que faça uso da tribuna, não se encontra aqui, abre mão também. Encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.